Olá, você está no canal Gospamira. Abençoado dia a todos. Graças e louvores à Santíssima Trindade e salve nossa mãe, Maria Imaculada. Vamos continuar com as profecias de Marie dadas por nosso Senhor, o qual nos alerta sobre os nossos tempos atuais. Vamos lá. Nossa Senhora, Mãe de Deus, se queixa a Marie sobre o desprezo que os clérigos demonstram para com suas mensagens e aparições, e Nosso Senhor acrescenta em janeiro de 1884 o seguinte, abre aspas, eu fiz tudo pelo meu povo, enviei minha mãe à terra, muitos poucos creram em suas palavras. Minha voz foi escutada em todas as partes através das vítimas que eu mesmo escolhi, a quem eu trabalhei maravilhas e prodígios. Elas foram desprezadas e perseguidas. Fecha aspas. Em 19 de setembro de 1901, aniversário da aparição de La Salette, Nossa Senhora disse o seguinte a Marie, abre aspas, hoje meus olhos todavia têm vestígios de lágrimas que derramei nesse dia, quando eu quis trazer a meus filhos a boa notícia, se eles se convertessem. Porém, más notícias se eles continuassem com suas iniquidades. Eles fizeram pouco caso do que eu revelei. Agora é o momento que estas grandes promessas se cumprirão, o que as autoridades da igreja menosprezaram. Eles não quiseram a luz. Eu sofri muito por tudo isso. A dor oprime meu coração nesse momento. A espada mais dolorosa agora é ver as disposições que foram tomadas e as que estão a serem feitas. Em ver os pastores separando-se, eles mesmos da sagrada união que dirige e governa a Santa Igreja. Meus filhos, quando eu recordo o dia em que trouxe meus avisos na Montanha Santa, em La Salette, ao mundo ameaçado, quando eu recordo a áspera recepção às minhas palavras, não por todos, mas por muitos, e aqueles a quem deviam fazê-la conhecida pelas almas, corações e espíritos dos meus filhos, como uma grande confiança, profunda profundidade, não prestaram atenção. Eles desprezaram e a maioria deles rechaçaram sua confiança. Fecha aspas. E Nossa Senhora continua a dizer a Marie o seguinte, abre aspas. Meu filho, que vê tudo na profundidade das consciências, que viu o desprezo às minhas promessas, fez arranjos no céu para uma medida de severidade para todos aqueles que recusaram em fazer reconhecer minha palavra aos meus filhos como uma luz brilhante, verdadeira e justa. Quando eu vejo o que se espera para a terra, minhas lágrimas brotam de novo. Falsos apóstolos, debaixo da aparência de doces palavras e falsas promessas, e dizendo mentiras, induzindo a meus amados filhos a salvar suas vidas das tempestades e do perigo de sangue. Os asseguro que fujam da mesma sombra desses homens que não são outros, senão os inimigos do meu divino Filho. Mais uma vez quero dizer essa imensa dor. Vejo pastores na cabeça da Santa Igreja. Neste momento, eu abro um parênteses para relatar que
Marie disse que quando Nossa Senhora falou esta palavra, essa frase, vejo pastores na cabeça da Santa Igreja, Nossa Senhora tremeu. Continuemos, abre aspas. Quando vejo este irreparável ultraje, o exemplo mortal do que será um desastre para meu amado povo, quando vejo essa união romper-se, minha dor é imensa e o céu está irritado grandemente. Reze por esses pastores cuja debilidade causará a perda de uma multidão de almas. E Nossa Senhora continua a dizer a Marie que, abre aspas, quando vejo os inimigos apresentando suas promessas para muitos desses que são sacerdotes do meu Filho Divino, quando vejo essas almas permitindo-se elas mesmas descer ao fundo do abismo, eu lhes digo isso. Estou surpreendida como a Mãe de Deus Todo-Poderoso que meu Filho não abra as portas do céu para descarregar os golpes de sua ira sobre seus inimigos que o insultam e ultrajam. Fecha aspas. E no dia 12 de maio de 1896, Nosso Senhor Jesus disse o seguinte a Marie, abre aspas, eu fiz tudo o que pude para salvar meu povo dos castigos. Muitos sacerdotes se queixam e não creram em minha palavra imaculada. Eles me desagradam profundamente e ofenderam o Santo dos Santos. Fecha aspas. E no dia 19 de setembro do mesmo ano, Nosso Senhor continua a dizer a Marie, abre aspas, o sacerdote não é mais humilde, não é mais respeitoso, é frívolo e frio no santo serviço. Ele pensa em reforçar seu corpo enquanto deixam as almas gemerem sem consolação. As festas pagãs serão terrivelmente pagas na eternidade. No dia da grande sacudida da minha ira, muitos negarão ao rei que serviram. Os sacerdotes infiéis não terão o temor de negar seu pai e colocarão em vergonha seu sacerdócio por toda a eternidade, como Judas. Veremos as traições que terão lugar no dia que o terror seja manifesto. Para salvar a vida do corpo, muitos perderão suas almas. Fecha aspas. No dia 29 de outubro de 1903, Marie Julie continua a nos falar sobre suas revelações. Abre aspas. Os avisos do Santo dos Santos foram desprezados. Suas palavras foram rejeitadas por aqueles que deveriam tê-las propagado, escutado, aumentando a graça do amor. As missões que Nossa Senhora completou na terra não foram conhecidas. Não se tomou nota de suas soleníssimas palavras. Houve uma revolta contra suas revelações, daquelas que deviam espalhar essas palavras em toda a França. Mas que cruz tão pesada o esperam, uma pesada carga os oprimirá. Uma justiça distinta está reservada para eles. Fecha aspas. Durante as eleições, as quais asseguraram a vitória dos republicanos na França no ano de 1877 e também em 1879, Nossa Senhora se queixou o seguinte a Marie, abre aspas, foram os sacerdotes, quase todos eles que foram os primeiros que chamaram aqueles homens sem Deus que governam o mundo. Os sacerdotes se esconderam para dar o voto aos revolucionários. Mas os olhos do meu filho os seguiram
neste trecho da mensagem, Nossa Senhora nos lembra que nosso Senhor tudo vê, nada podemos esconder dele. Podemos falar palavras bonitas, aparentar boa intenção, mas nosso Senhor sonda o nosso coração. Continuemos. Hoje, muitos não se escondem mais. Muitos dos sacerdotes seguem a procissão atrás da bandeira vermelha, que vocês sabem o que significa. Mas Nosso Senhor acrescenta, e se refere não somente aos clérigos, mas à maioria da população. Ele diz o seguinte, no dia 1º de junho de 1882, abre aspas, eles todos querem desordem e revolução. Eles terão sua parte. Fecha aspas. Em outra ocasião, Nosso Senhor se queixou o seguinte, no dia 25 de outubro de 1881, abre aspas. Eu anuncio um terrível castigo para aqueles que eu revesti com as vestimentas sagradas e enchi de graças. Eles perseguem a minha igreja. Eles são muito culpáveis. Não todos, mas muitos, a grande maioria. Eu conheço suas intenções, conheço seus pensamentos, vejo a debilidade a ponderar-se dos meus sacerdotes a um grau espantoso. A maior parte não estão no lado realista, eles estão no lado que semeia neste pobre país. Seu patrão é a cor de sangue e do terror, fecha aspas. E a rainha do céu completa, abre aspas. Mais que nunca o número de sacerdotes que se podem chamar de verdadeiros ministros de Deus é verdadeiramente pequeno. E Nossa Senhora continua a dizer, há muitos que trabalham encobertos enquanto que esperam deixarem de suas vestimentas sacerdotais para ocasionar horror e abominações entre as pessoas. Haverá escândalos. Se pode esperar todo tipo de coisa. O coração da igreja tem agora só uma ferida sangrando. Hoje o crime de hoje é levado ao pé do altar. Fecha aspas. Nos vem a lembrança neste momento de um escândalo muito recente de um sacerdote no altar da Santa Igreja, se não me engano foi nos Estados Unidos, com uma mulher da vida, né, que eles profanaram o altar do Nosso Senhor. Continuemos. São Miguel também disse o seguinte, amarre, abre aspas, o Senhor deseja isso. Digo aos amigos de Deus que se preparem em redobrar suas orações, pois tudo está prestes a atingir um grande sofrimento. Mas os amigos de Deus estão avisados. Eles só podem esperar no silêncio de sua generosa fé. Todos os amigos da cruz têm uma proteção especial reservada pelo Santo dos Santos e sua amada Mãe. Fecha aspas. Nossa Senhora especifica no ano de 1881 o seguinte, abre aspas, ai do sacerdote que não refletir sobre a enorme responsabilidade que terá que me devolver, e os pastores da igreja, os bispos, que farão eles por sua fé? A maioria estão prontos para entregar sua fé para salvar seus corpos? O sofrimento que causam para a igreja nunca se poderá reparar. Dentro de pouco tempo, os pastores da igreja escandalizarão por todas as partes e eles receberão a última espada de confiança da Santa Igreja. Fecha aspas. E pouco depois, no dia 14 de dezembro de 1881, Nossa Senhora acrescentou, abre aspas, o tempo dos crimes chegou. Ai daqueles que se atrevem a fazer pacto com esses personagens que aparecem em visões diabólicas.
Abro um parênteses para dizer que neste momento Nossa Senhora vai se referir a Marie quando ela diz minha vítima. Fecha parênteses. Minha vítima, muitas almas serão possuídas. Alguns meses antes, abro um parênteses para dizer que é antes da crise, fecha parênteses, o mundo ficará louco de medo e nessa loucura o demônio que está em toda parte na terra fará com que neguem o batismo e a cruz. Fecha aspas. Isso nos faz pensar como o mundo está hoje. Está com medo? Não está com medo? Nosso Senhor nos lembra na sagrada palavra para termos medo apenas daquele que mata a alma e não o corpo. Continuemos. Marie-Julie diz, abre aspas, mais tarde, Nosso Senhor me ensinou o número de apostasias no momento do evento fatal. Serão os ministros de Deus que serão os primeiros a começar, nem todos eles. Este castigo abrirá os céus e o Deus da vingança aparecerá com uma demonstração de justiça. Nunca havia visto tão de perto a ira de Deus. Fecha aspas. Esta última mensagem, fala de Marie foi no dia 11 de novembro de 1884. E no dia 27 de janeiro de 1882, ela disse o seguinte, abre aspas, mas ai dos pastores que deixam o rebanho, fecha aspas. Marie-Julie também anuncia a profanação das sagradas espécies. E ela disse o seguinte, abre aspas, serão lançadas na lama, fecha aspas. Outra frase, em todos os séculos passados, nenhuma se assemelha a esta época, que foi, no caso, em dezembro de 84. E em setembro de 78, São Miguel disse o seguinte a ela, não podes esperar nada, absolutamente nada dos homens. Marie-Julie disse o seguinte, abre aspas, os templos de Deus, onde o inferno se instalou e colocou o seu campo de ação, é a hora de lançar os olhos para o céu, porque em todas as esquinas do mundo haverá anticristos, como no tempo do juízo final, para perverter, fecha aspas. Marie vê o triunfo temporal da maçonaria, os sacerdotes mundanizados, todos estes inimigos que querem igrejas que sejam teatros de bailes infernais, e continuam a busca implacável para obter a cessação da Santa Missa. E ela acrescenta, em 9 de março de 1879, que isto se passaria principalmente nos povoados. E fazemos uma reflexão sobre esses inimigos que querem igrejas que sejam teatros de bailes infernais. Nós vemos aí muitas missas sendo realizadas não conforme a doutrina, a verdadeira doutrina. Até shows acontecem diante do altar, onde ocorre o sacrifício diário do Nosso Senhor. Continuemos. Abre aspas. A igreja abandonada estará sem sua cabeça suprema, que a governa e a dirige. Por muito tempo a igreja será privada de toda oração, de todos os ofícios, exilada de Deus e dos santos. Eles também tentam remover todos os crucifixos e estátuas dos santos de todas as capelas e lançá-las num lugar profano para destruí-los com alegria. Fecha aspas. É comum hoje em dia entrarmos em algumas igrejas católicas que nem o crucifixo do Nosso Senhor, Nosso Senhor crucificado lá no altar, na frente do altar, muitas vezes não há mais. Infelizmente. E Nosso Senhor foi crucificado para olharmos para a cruz e relembrarmos de todo o seu amor, de toda a sua entrega pela nossa salvação. E não temos muitas vezes isso. Por isso que devemos ter em casa também
nossos santos abençoados, nossos crucifixos, nossas velas bentas, sal, fósforos, todas estas coisas devemos estar preparando. Já devemos estar preparados, aliás. Continuemos. Até que é evidenciado que Marre pôde visualizar tudo o que está se sucedendo muito antes, né, do nosso tempo agora que vivemos, ou seja, desde 9 de julho de 1880. Eu vou parando por aqui, já são mais de 20 minutos de áudio, passou que eu nem percebi. Para não me delongar muito, eu vou fazer um próximo vídeo. Então, continuemos ouvindo todas estas revelações de Nosso Senhor e de Nossa Senhora a Marre, esta mística, se não a mais importante, uma das mais importantes da Santa Igreja. Então, fiquem na paz do Senhor, no amor de Maria, e não percam o final, né, dessas revelações que devemos estar ouvindo, visto que ela mesma, Nossa Senhora mesma fala, né, que devemos ouvir, quem tem um ouvido que ouça. Então, fiquem na paz do Senhor, no amor de Maria, e até o próximo vídeo.
através de seu santo povo.